Bom dia, meus amores de Tia Vanusa. Hoje é segunda-feira, aula de português à distância, né? Na forma como a gente pode se comunicar. Tia Vanusa preparou uma breve revisão do que a gente estudou até agora. Tia Vanusa vai voltar, como a gente faz na sala de aula, a gente vai voltar ao que a gente já viu, para a gente continuar da parte que a gente parou, certo? Vamos ver se vocês entenderam direitinho. Tia Vanusa vai tentar colocar as páginas no nosso vídeo com as respostas, para vocês conferirem as respostas de vocês, saber se está tudo ok, certo? Vamos lá. A gente começou o texto 2 estudando poemas visuais. E vocês devem ter se encantado com essa tipologia textual, porque é muito interessante, né? Vocês devem ter observado a diferença desse poema visual para os poemas que a gente é acostumado a ler. Se diz visual porque entra em conta a questão da estética do poema, né? Vocês devem ter apreciado o poema 1, o poema 2 e o poema 3. E Tia Vanusa vai tentar colocar aí no vídeo para vocês darem mais uma observadinha. E vocês devem ter lido aí qual é a principal característica do poema visual. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar as palavras. É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Isso está escrito aí no livro de vocês e vocês devem ter observado. Inclusive, Tia Vanusa pediu para vocês mandarem um monte de poemas visuais para o grupo. Tia Vanusa se deleitou por todos eles, cada um mais lindo do que o outro, né? Eu, particularmente, amei esse poema 2 aqui, ó. Porque a cara de Tia Vanusa, essa história de tomar café, mas aí tá falando uma xícara que poderia ser também de um chá, né? Então, vocês devem ter feito toda essa atividade aqui da página 26. Da página 25 era uma interpretação do poema 1. As partes do ponteiro do relógio, porque ele usou tamanhos diferentes. Observe que o ponteiro da hora era mais gordo, as letras eram maiores. O poema dos minutos, as letrinhas eram médias. E o poema o ponteiro 2 segundos, as letrinhas eram menores. Então tinha esse sentido, esse significado. Vocês devem ter colocado aí na página 25. Tia Vanusa vai colocar a página aí para vocês conferirem. No quesito 4, vocês devem ter feito a interpretação do poema 2. Que imagem ele forma, o que o poeta fez para dar essa forma ao poema. Por onde você deve ter começado a ler? Eu acredito que vocês devem ter tentado os dois jeitos, né? Pela fumacinha ou pela xícara, né? Mas a compreensão fica melhor quando vocês começam a leitura pela fumacinha da xícara do café, né? E o sinal de interrogação, o quesito 6 da página 26 pergunta: há um sinal de pontuação que representa uma parte da xícara. Então, o sinal de interrogação, olha, representa a parte que a gente segura na xícara, né? Então, é um poema bem criativo mesmo. E na página 27, vocês devem ter feito a leitura e interpretação do poema 3, que era falando sobre o carretel e a linha, né? Observe aí que imagem forma um carretel com linha, que imagem as outras palavras do poema formam. Vocês devem ter colocado aí que forma também a agulha, forma um movimento que a linha faz durante a costura. Tia Vanusa vai colocar também a página aí para vocês conferirem. Vocês vão dando pausa no vídeo e vocês vão fazendo as correções lá no livro, porque isso é muito importante. Tia Vanusa não pode passar à frente sem vocês terem compreendido direitinho, corrigido direitinho, já que a gente não está na sala fazendo isso, certo? Pronto. Depois a gente estudou, para falar e escrever melhor nessa sessão aqui, sobre a formação das palavras, derivação, derivado, uma palavra que vem de outra palavra. Tia Vanusa costumava falar lá na sala de aula que era como se outras palavras fossem da família, era como se existisse a palavra mãe, e as palavras filhos e as palavras que vêm daquela palavra inicial, né? Então, a gente estudou, começando por também um poema visual, né? Com a palavrinha velocidade, observe aí o V, o E, o L, até o E. Então, é um formato, ó. Tia Vanusa vai colocar aí a página e vocês observam direitinho. Palavra velocidade.
Na palavra velocidade existe uma formação de palavra nova. A palavra veloz, que é um adjetivo, acrescentou o sufixo dade, né? A palavrinha que vem depois da palavra dade, então formou um substantivo, velocidade. Certo? Vocês devem ter corrigido, devem ter feito isso aí. No quesito 2, molezinha, molezinha, como a gente diz, mamão com açúcar, papel acrescentando a terminação ada, papelada, laranja, laranjada, flecha, flechada. Vocês devem ter corrigido aí, ok, né? No quesito 3, vocês também iriam formar novos substantivos a partir das terminações que vinham em cada questão. Na letra A, rápido mais eis, rapidez. Cortês mais ia, cortesia. Então, você vai colocar a página, vocês vão pausar o vídeo e vão ver se ficou ok, certo? No quesito 4, continuando também. Aí, no quesito 5, vamos receber algumas videochamadas com alguns alunos com dúvida nesse quesito 5. Escreva como foram formadas essas palavras. Aí a gente teve que desmanchar a palavrinha para ver como foi que ela foi formada, né? Na letra A palavra alegria já é uma palavra que foi composta, derivada de outra. A palavra alegria vem da derivação alegre, mais a terminação ia, certo? Alegre, um adjetivo, e a terminação ia formou o substantivo alegria. Beleza, adjetivo belo, mais terminação esa. Refazer, nesse caso, a derivação, o pedacinho de palavra veio antes, né? Mais o verbo fazer, não é adjetivo, verbo, né? Lembra que a gente estudou o verbo? Tudo que é ação é verbo, tudo que é nomes, substantivo, qualidades, características, adjetivo, né? E essa atividade, ela vem reforçar isso. Você vai também colocar a página, vocês conferem aí, certo? Aí vem dizendo uma partezinha verde do livro. Todas essas partes verdes, elas são importantes porque é tipo uma explicação do assunto. Observe, diz assim, a derivação também pode ocorrer com o acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Então, pode ser que numa palavra venha as duas coisas, um pedacinho antes, a palavrinha original no meio, e um pedacinho depois que forma uma nova palavra, como por exemplo, desfazer, aí vem des e do verbo faz, do verbo fazer, né? Engraçado, em, o prefixo, a palavra graça, e ado, o sufixo, a palavrinha que vem depois, forma um adjetivo engraçado. E assim por diante, no quesito 7 também, feliz, escreva os substantivos derivados dos adjetivos. Feliz, um adjetivo. Aí a derivação, mais o pedacinho dade, felicidade. Capaz, capacidade. Feroz, ferocidade. Né? Vocês devem ter transformado esses adjetivos em substantivos, certo? Depois a gente veio para o uso dos porquês. Vamos já estar corrigindo tudo porque a gente já está concluindo essa primeira unidade. A gente vai passar para a próxima. Então, hoje a tarefa é vocês fazerem a correção de tudo isso, tá ok? Por isso que vamos estar falando bastante, o vídeo vai ser um pouquinho extenso, mas para que vocês possam corrigir tudo isso, certo? O uso dos porquês, vocês devem ter lido essa partezinha verde aí, Tivana vai colocar no vídeo para vocês lerem novamente. O porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento, né? Cada porquê deve ser usado em uma situação diferente. Aí na partezinha verde do livro de vocês vem explicando bem direitinho, não dá para se confundir. Porquê separado sem acento equivale a por que razão, por que motivo? Então, eu estou perguntando. Geralmente, esse porquê separado sem acento, ele vai aparecer sempre, quase sempre, no início de uma pergunta. Quando eu digo, como por exemplo, tem aí mostrando que você vai colocar também no vídeo, por que você está chorando? Eu estou fazendo uma pergunta. Por que razão? Por que motivo você está chorando? Por que você está feliz? É uma pergunta. Vai aparecer no iniciozinho esse porquê, então ele vai ser separado sem acento. Quando eu respondo, porque
você não me deixa jogar direito. Porque você não... Eu estou respondendo a sua pergunta. Então, esse porquê vai ser junto, sem acento, no início da frase. Por que você está feliz? Porque hoje é um dia lindo, porque eu estou com saúde. Então, quando eu estou respondendo a uma pergunta, e esse porquê aparece no início, ele vai ser junto e sem acento. Aí vem os outros porquês. Porque separado e com acento também equivale a por que razão, por que motivo. Então, significa dizer que vai aparecer também em uma pergunta. Só que ela não vai aparecer no início da frase, e sim no final da frase. Geralmente no final das frases interrogativas. Você está triste por quê? Também é porque razão, porque motivo. Só que esse porquê vai aparecer no final da frase e não no início. Quando esse porquê aparece no final, vocês já sabem que é separado com acento. E o porquê junto e com acento, aí no livro vem dizendo motivo ou razão. Nesse caso, é um substantivo que é acompanhado do artigo ou. Então, vai aparecer assim. Eu não sei o porquê da tristeza dela. Eu estou respondendo também a pergunta, só que esse porquê ele vai vir acompanhado de um artigo. O porquê. Eu não sei o porquê. Quando eu for fazer essa frase, quando eu for escrever essa frase, eu já vou saber que esse porquê, no meio da frase, respondendo a uma pergunta, junto do artigo ou, esse porquê vai ser junto, porém, com o acento, certo? Então, vocês devem ter respondido todas essas atividades aí, que eram situações em quais situações vocês usarem cada um desses porquês. Tia Vanusa vai colocar a frase, a página aí no vídeo, para vocês conferirem, para a Tia Vanusa não ir questionando de um por um, senão o vídeo vai ficar imenso, vocês não vão ter paciência de me ver. E, por último, encerrou aí na página 33, com esse joguinho de memória visual para vocês colocarem o porquê em cada lugar certo. Tia Vanusa também vai colocar aí as respostas e vocês vão conferir, vão ler, vão reler, vão ver se acertou. Se atrapalhou bastante, reveja esse assunto. Tia Vanusa vai colocar um outro videozinho dos porquês aí no final para vocês estudarem novamente isso. Tá bom? Aí na próxima aula a gente continua com as atividades de português. Hoje vocês vão fazer uma revisão do que a gente viu nas 2 aulas passadas, ok? Poema visual, formação de palavras e o uso dos porquês. A gente precisa saber disso bem direitinho. Por mais que a gente não esteja na sala de aula, a gente esteja estudando à distância, de forma remota, mas a gente precisa fixar esse assunto bem direitinho para quando a gente voltar para a sala de aula ninguém ter dúvida mais nisso, certo? Ok? Então, um beijo, um abraço bem grande. Tia Vanusa tá com muita saudade de todos vocês. Até amanhã, amanhã aula de matemática, ok? Um cheiro. Tchau, tchau.